Olá pessoal, eu sou o professor André do curso Rico Domingues e hoje vamos corrigir o simulado que aconteceu dia 25 de setembro de 2011. Fizeram, né? Estão com o simulado em mãos? Vem cá, matemática, eu cobrei 20 questões. E as 20 questões com toda a matéria do nosso edital do TJ. TJ Santa Catarina, hein? Estamos preparados? Fizeram? Foram bem? Escuta, vamos analisar então. Eu escolhi 5 questões primeiro. Vou começar com a 51 e vamos até a 55. Reparem só nessa primeira parte, hein? A questão 51 vinha com um probleminha. Que ele me contava sobre a quantidade de pacotes, que uma pessoa tinha R$70 e tinha um preço em cada pacote e tal. E no final, o preço do pacote aumentou. Ele acabou comprando uma quantidade menor. E ele queria saber quem era o preço inicial. Numa questão em problema, é sempre fundamental marcar a pergunta, hein? Cuidado com a pergunta. Mas professor, eu tenho duas variáveis, né? Reparem, chamei P de preço inicial e N a quantidade inicial. Ele falou para mim que se por acaso o preço fosse inicial, ele compraria uma quantidade pagando R$70. Porém, o preço aumentou e a quantidade diminuiu em 15 unidades, mas ele levou os R$70 igual. Ele quer saber qual é o preço. Vem cá, reparem que então eu montei o nosso sistema, peguei a segunda equação, fiz a distributiva, cheguei até aqui. Professor, cortei NP com 70, que é o mesmo valor, passei o 9 com sinal de mais e reparem, eu dividi todo mundo por 0,6. Por que 0,6? Para deixar o N 1, o coeficiente 1 na frente do N. Acabei isolando esse N, encontrei que N é igual a 25P mais 15. O que eu faço agora? Pego a primeira equação, no lugar do N coloquei 25P mais 15. E aqui caiu uma equação do segundo grau. Só que nessa equação do segundo grau, o A é diferente de 1. Como é que a gente faz mesmo? Pega esse A e passa multiplicando pelo C. E aí tu resolve a equação, por soma e produto, acabei encontrando então a resposta, menos 10 e 7. Agora, sempre que o A é diferente de 1, você primeiro, lembra? Você primeiro pega o A e passa multiplicando. Porém, no resultado, pega esse A e passa dividindo. Como não tem um preço negativo, eu acabei ficando com um preço positivo. E 7 dividido por 5 deu um preço de 1,40. Professor, a resposta é letra C. Muito bem, porque ele pediu quem era o preço inicial. E esse P que eu encontrei era o preço inicial. Porém, se ele tivesse me cobrado nessa questão, quem era o preço após o aumento? Aí a resposta não seria mais 1,40, né? Após o aumento, o preço seria somado com 60 centavos, daria R$2, ok? Então, muito atento às perguntas, tomem bem, bastante cuidado, fechado? Vamos para a 52 então? A nossa 52, a questão 52, era uma questão pura de porcentagem. Ele conta para mim sobre um pré-vestibular, teve alunos aprovados, reprovados. Agora cuidem, sabe por quê? Ele me disse que 8% do total foi reprovado direto. E que dos demais, 75% foram aprovados. E que essa quantidade eram 69 alunos. Vem cá, 75% dos demais, preposição é produto. E os demais representam quanto? 92%. Então 75% de 92% do total são 69 alunos. Resolvi a equação e encontrei a resposta 100. Você acabou descobrindo qual é o total de alunos. Ele me pergunta quantos alunos foram reprovados. O que deve ter gente marcando 25, hein? Não é 25, porque não é apenas 75% dos demais que foram reprovados. Foram reprovados os 8% do total que nem a aula compareceram, mais os 25% dos demais, ou seja, 25% de 92 alunos. 8% de 100 representa 8 alunos, e aqui é 25% ou 1/4 de 92, totalizando 23 alunos. Então a soma são 31. 31 alunos no total foram reprovados, ok? Resposta letra E de Espanha. Cuidado com porcentagem. Vamos para o número 53? A 53 já era uma questão mais tranquila. Contava histórias sobre duas pessoas, João e Pedro, que estão correndo em linha reta, em duas retas até perpendiculares, e que às 7 horas da manhã, João se encontra a 3 quilômetros do ponto de encontro. Já o Pedro está a 4 quilômetros do ponto de encontro. Ele quer saber, nesse exato momento,
Qual é a distância entre os dois corredores? Vem cá, se você for buscar a distância, sempre linha reta. E aqui, ó, fecha um triângulo para nós muito famoso, chamado triângulo retângulo. Lembram? O único triângulo que os lados levam nomes, né? Hipotenusa e catetos. Professor, como é que eu faço mesmo? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Matéria forte em geometria, hein? Agora, sempre que um triângulo retângulo, um cateto for 3, outro cateto for 4, a hipotenusa vale 5. Portanto, a resposta era 5 quilômetros. Quem lembrava do triângulo retângulo 3, 4 e 5, nem precisou fazer cálculo, hein? Foi direto, 3, 4 e 5. O que precisava nessa questão era você fazer o desenho, fechado? Vamos para a próxima, número 54. Já 54, eu trouxe uma questão que fala sobre equipes, pessoas em equipes, número de projetos, levando tempo em anos. Vem cá, regra de 3, né? E essa regra de 3 não era simples, ela era composta. Porque depois o cara pegava 4 equipes com 5 pessoas em cada uma, levavam 3 anos e queria saber quantos projetos. Vem cá, regra de 3 composta. Professor, como é que eu faço mesmo? Primeiro, monto uma tabela simples, marque os elementos, mas vem cá, me interessa onde tem a variável. Onde tem a variável, a gente vai lá e bota uma seta, para cima ou para baixo? Eu, André, sempre para cima, mas tanto faz. Coloquei a seta para cima, reparem, eu vou começar a comparar agora as grandezas. Vou ter que comparar equipes com projetos, anos, projetos e pessoas por equipe. Eu vou comparar? Não. Por que não? Porque reparem que a quantidade não variou. Entra na regra de 3 apenas quem varia. Então, professor, cá entre nós, o cara está falando sobre equipes, fazer projetos, levando anos. Se você aumenta a quantidade de equipes, vai conseguir produzir, teoricamente, mais ou menos projetos? Mais. E quanto maior a quantidade de equipes, maior a quantidade de projetos. Então, elas são diretas. Reparem nas setas com o mesmo sentido. Porém, quanto mais tempo tiver, eu produzo mais ou menos objetos? Teoricamente, mais também. Então, também seria direto. Então, as duas grandezas são diretas. Só não esqueça quem tem a variável x obrigatoriamente à esquerda. Quem não tem a direita na forma de produto para manter a proporção. E aí tu vai encontrar a resposta 120, marque em letra E. Então, a resposta certa seriam 120 projetos. Ok? Vamos para a última, número 55. A 55 ele fala sobre um cinema. E que esse cinema ele tem 20 poltronas na primeira fila, 24 na segunda, 28 na terceira. Já reconhece que é uma sequência, a sequência chamada de quê? PA. E no edital está PA, né? Então cuida, PA matéria forte. Professor, sequência, adoro sequência em concurso, escreve isso. Professor, a razão é 4. Por quê? Vai aumentando de 4 em 4. O primeiro termo é 20. Ele quer saber quantos elementos tem na 20ª fila? Não. Ele quer saber quantas poltronas tem no total no cinema. Se o cinema tem 20 filas, eu vou ter que fazer a soma dessas 20 filas. Agora, só lembrando, a soma de 20 elementos, eu tenho que saber quem é o primeiro, o último, quantidade sobre 2. O primeiro eu tenho, é 4. O último eu não tenho. A quantidade sim eu tenho. Agora, professor, como é que eu vou encontrar o último mesmo? Termo geral. A20 é o A1 somado com 19 R's. Faça primeiro o produto 19 vezes 4. Some para mim com o primeiro termo, que é 20. Vai encontrar o último, substitua corretamente. E você vai encontrar que a soma dos 20 elementos eram quanto? 1160, ok? Soma de PA, uma grande matéria, porque ela envolve termo geral, além de fazer a própria soma, ok? Essas são as 5 primeiras, confira comigo na próxima, as 5 próximas questões. Grande abraço.